Bom dia, irmãos, a paz do Senhor, amém? Vamos estar iniciando o culto dessa manhã. Já estivemos aqui mais cedo no estudo da palavra na EBD. Você que está aí online conosco, está entrando aí no nosso canal, seja muito bem-vindo. Deus abençoe a sua vida. Nós estamos aqui todos os domingos a partir de 8 horas da manhã. Você que ainda não conhece a nossa igreja pessoalmente, fica aqui o nosso convite para que você venha aqui um dia nos conhecer, estudar a palavra de Deus junto conosco, cantar e adorar ao Senhor juntamente com a nossa igreja. Queria convidar os irmãos a ficarem de pé. Nesse instante, nós vamos estar iniciando o momento de louvores. Queria que você fechasse os seus olhos nesse momento. Queria que você pensasse em Deus. Eu sei que você deixou muitos problemas lá na sua casa, lá onde você mora, com a sua família. Lá no seu emprego também deve ter alguns problemas. Eu queria que você, nesse momento, tentasse esquecer um pouco disso. Eu sei que é difícil, mas vamos tentar, né? Nesse momento, tente esquecer. Tente deixar de lado os problemas que você deixou. Amanhã, segunda-feira, você vai voltar a trabalhar, os problemas vão estar lá. Eles não vão desaparecer. Mas, nesse momento, aproveite a oportunidade, porque você está na casa de Deus, com os seus irmãos, em comunhão, para adorar a Deus. E esse é um momento especial. Esse é um momento que você não, de preferência, não divida com ninguém e nem com nada. É só você e Deus. É só você e o Senhor. Lembre-se que você não veio ao culto para receber nada. Você veio aqui para dar ao Senhor. Então não entre aqui, não entre na casa de Deus esperando receber. Deus vai falar contigo, vai. Mas Deus quer a sua adoração, Deus quer o seu culto, Deus quer receber de você também. Fale com o Senhor nesse momento, se você entrou aqui com esse desejo no seu coração, ou se você entrou aqui só para receber. Fala, Senhor, eu entrei aqui com um pensamento errado, porque eu entrei aqui para receber uma cura, para receber uma palavra de alguém, uma ministração, uma profecia. Fale isso para Deus agora. Fala, Senhor, eu entrei aqui pensando errado, porque eu tenho que entrar na tua casa, Senhor. Eu tenho que entrar aqui nesse lugar para que eu preste um culto ao Senhor. Então, Senhor, para que isso aconteça, que o Senhor limpe a minha vida nesse momento, que o Senhor perdoe os meus pecados, que o Senhor sare o meu coração, que o Senhor sare a minha mente, que o Senhor trabalhe na minha vida, para que eu possa te prestar cultos cada vez melhores. Mas creia que Deus está aqui e que Ele também vai falar no seu coração hoje. Relacionamento é quando nós falamos e ouvimos. Não espere só ouvir, mas fale também. Abra sua boca agora, fale com Deus. Ele sabe o que está no seu coração? Sabe, com certeza Ele sabe. Mas Ele está esperando ouvir a sua voz. Ele te deu uma voz para isso. Não só para você falar com as pessoas, mas para você falar com Ele. Procure o Senhor nesse momento. A palavra do Senhor fala: buscar-me-eis e me achareis. Quando você me buscar de todo o seu coração. Você está com seu coração agora aqui, presente nesse lugar, buscando ao Senhor. É isso que Ele quer saber nesse momento. Fale para Ele, abre o seu coração. Fala, Senhor, eu estou cansado, passei uma noite trabalhando, cansada. Passei uma noite, Senhor Deus, muito cansativa. Mas, ó Pai, esse cansaço não vai me impedir de te adorar. Esse cansaço físico, Senhor, que eu estou sentindo, esse cansaço espiritual, isso não vai impedir, Senhor, a minha adoração. Isso não vai impedir o meu culto, Pai. Porque eu estou aqui, Senhor, somente para te dar o meu melhor. Fale isso para Deus. Quero te dar, Senhor, o meu melhor, ó Pai, nessa manhã. O meu melhor louvor, a minha melhor adoração. Eu quero te entregar, Senhor, o meu coração. Lava-nos, ó Pai, nessa manhã. Espírito Santo de Deus, presente nesse lugar. Lava, cura, salva, Senhor. Trabalha em nossas vidas, a começar em mim, Deus. Eu te peço, trabalha no meu coração. Muda, Senhor, o que eu preciso mudar dentro de mim, ó Pai.
pensamentos, Senhor, sentimentos, atitudes, palavras, ó Pai. Quanta coisa eu tenho para mudar, Senhor. Quanta coisa. E eu estou colocando diante do Senhor nesse momento, porque o Senhor, eu sei que o Senhor pode me ajudar. Eu sei que o Senhor pode, o Senhor está comigo nessa batalha, Senhor. Essa batalha que eu luto, Deus, contra mim mesmo todos os dias, Senhor. Eu sei que o Senhor está nessa batalha comigo. Eu sei que o Senhor está nessa batalha junto com meus irmãos. O Senhor está aqui hoje querendo nos libertar, Senhor. Então nos liberta. Em nome de Jesus, abrimos o nosso coração para o Senhor. Toma, Deus, esse culto em tuas mãos. Fala na vida dos meus irmãos. Trabalha, Senhor. Traz, Senhor Deus, o renovo que o teu povo precisa. Essa é a nossa oração, agradecidos a ti no nome de Jesus. Amém? Você pode dar glória a Deus? Você pode dar um abraço aí no seu irmão que está do seu lado? Você pode dizer para ele: olha, é muito bom estar aqui hoje com você. É muito bom adorar ao Senhor junto com você. Vamos falar de vida nessa manhã, não de morte. Vamos falar de paz e não de guerra. Aleluia. Vamos louvar assim, ó, com as nossas palmas, falando de vida e não de morte, de paz e não de guerra, olhando para o céu, aonde está Deus, que tudo pode fazer. Falando de vida e não de morte, falando da paz e não da guerra, olhando pro céu, onde está Deus, que tudo pode fazer. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo, que tudo pode fazer. Olha, Deus te ama. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Se te interessa a vida eterna, se teu coração quer viver em paz, basta acreditar em Jesus Cristo, que tudo pode fazer. É só largar o mundo e seus prazeres, na verdade tudo é ilusão. Aproveite agora pra mudar a sua direção. Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Só igreja, vamos lá? Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus. Todo mundo junto, vamos lá para terminar? Olha, Deus te ama e quer te dar a paz, te ver sorrir e nunca chorar. Oh, não rejeite isso, amigo, não. Oh, não rejeite isso, amigo, não. Oh, não rejeite isso, amigo, não rejeite a mão de Deus.
Amém? Amém? Cante comigo assim, ó. Nada temerei, pois sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Aleluia. Aleluia. Creia hoje, você pode crer. Descanse no Senhor. Você está com problema? Descanse em Deus. Ele está aqui hoje. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. Diga, declare. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Se o mar se agitar e tudo escurecer e parecer que eu não vou sobreviver, se o meu coração sentir que é o fim, eu vou manter meus olhos firmes no Senhor. Circunstâncias não alteram as promessas do Senhor. Tudo contribui para o meu bem. Céus e terra vão passar, mas o meu Deus não falhará. Seu amor brilhará, sempre cuidará de mim. você pode dizer bem forte, nada. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Deus. Quero ouvir só vocês. Nada temerei, eu sei que não estou sozinho. O Todo-Poderoso é meu amigo. Sua voz acalma o mar, faz milagre acontecer. Posso crer e descansar em Pra terminar, nada. Nada temerei. Diga. Eu sei que não estou sozinho. O
sua batalha. Diga: posso crer e descansarei. Está sem emprego, irmão? Diga: posso crer e descansar. Sua família está em lutas. Diga: posso crer e descansar. Nossa igreja tem problemas. Diga: posso crer e descansar em Deus. Você pode dar uma salva para o Senhor? Uma linda salva de palmas. Ele merece. Nós podemos confiar no Senhor. Amém? Você pode se sentar, irmão. Som. Paz do Senhor para a igreja, amém? Bom dia, irmãos. Tudo na paz? Vamos entrar agora no momento da oração, um momento glorioso, onde nós vamos falar com Deus. Você tem algum pedido para entregar para Deus, para pedir, para agradecer? Levanta sua mão assim, ó. Isso. Vamos orar, pedir ao Senhor aquilo que o nosso coração deseja, anseia. Eu gostaria de deixar um versículo aqui para os irmãos, que fica no livro de João, capítulo 15, versículo 7. Não precisa abrir, depois os irmãos meditam. Diz assim: se vocês permanecerem em mim e as minhas palavras permanecerem em vocês, pedirão o que quiserem e lhes será concedido. Você crê nisso? Jesus aqui está falando da videira, é o próprio Jesus falando contigo isso. Ele é a videira verdadeira. Se você permanecer nele, tudo que você pedir vai ser concedido, vai chegar até a sua vida. É uma oração feita com fé. Feche os teus olhos nesse momento. Nós vamos orar. Vamos fazer uma oração bem rápida, né? Mas com objetivo. Já estamos bem atrasados no culto, mas vai dar tudo certo em nome de Jesus. Amém? Coloque os seus pedidos diante de Deus. Sua família, seu trabalho, os seus amigos, o seu casamento, o seu noivado, o seu namoro, coloca diante de Deus. Coloca diante de Deus em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Tiago fala que a oração feita com fé curará o doente, o Senhor o levantará, e se houver cometido pecado, ele será perdoado. Tem algum pecado escondido? Peça perdão a Deus, em nome de Jesus. Fala com Ele. Fala com Ele nesse momento, Salmo 145, versículo 18, o Senhor está perto de todos que o invocam, e todos que invocam com sinceridade. Deus quer ouvir a tua sinceridade. Eu não sei como está o seu coração hoje, mas Deus, Ele sabe. Existem atributos de Deus. Deus, Ele é onisciente, onipotente, onipresente. Ele é imutável, Deus não muda. É o mesmo ontem, hoje, será o Deus de amanhã. Creia nisso, em nome de Jesus. Pai, muito obrigado, Senhor, por esta rica oportunidade, Deus, de poder estar falando com o Senhor nesta manhã. Deus, perdoa minhas falhas, perdoa meus pecados, tenha misericórdia de mim, Deus, em nome de Jesus. Deus, eu coloco diante do Senhor, Deus, cada um que entrou por esta porta. Ó Deus, em nome de Jesus, eu não sei como os teus servos entraram, mas eu sei, Deus, se eles crerem, eles vão sair diferente, porque é a tua palavra que nos afirma isso. Deus, em nome de Jesus, renova as forças, Deus. Cura o doente, como está escrito aqui no livro de Tiago. Ó Deus, em nome de Jesus, toma a mente de cada um, pensamentos negativos, preocupações. Deus, nós viemos hoje aqui para adorar e exaltar o teu nome, porque só o Senhor é digno de toda honra e de toda glória. Ó Deus, em nome de Jesus, eu quero colocar diante do Senhor cada família representada aqui hoje na tua casa. Deus, o Senhor conhece cada coração, vai visitando, meu Senhor, vai tirando os impedimentos, vai libertando, vai salvando, vai curando os doentes. Deus, em nome de Jesus, vai abrindo as portas que estão fechadas. Deus, em nome de Jesus, assim como diz a tua palavra, clama a mim e responder-te-ei, te farei coisas grandes e insondáveis que tu não sabes. Deus, vai visitando. Ó Deus, em nome de Jesus, eu peço ao Senhor, Deus, toma aqueles que estão afastados da tua casa. Eu não me canso, Deus, de clamar, porque Bartimeu, se ele parasse, talvez ele não seria curado, mas ele não cansou de gritar
orar, porque ele sabia que existia uma cura. E, Pai, assim acontece comigo, eu vou continuar clamando por aqueles que estão afastados da tua presença. Peço, Senhor, visita a casa dos teus servos, toma lá a casa do Edmar, Senhor. Ó Deus, muito obrigado, porque outrora aquela mulher não estava andando, mas a tua palavra diz que a oração levantará o doente. Pai, a tua palavra se cumprindo na vida do ser humano. Deus, em nome de Jesus, toma, Senhor, os líderes desta casa, toma, Senhor, os professores, toma, Senhor, os pastores, toma as esposas dos pastores, as crianças, toma, Deus, a irmã Sandra, que hoje não está conosco, mas que está lá naquele sepultamento, vai confortando o coração daquela mulher, coração dos parentes daquela mulher que se encontra no sepulcro agora nesse momento. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, o Senhor, Deus que conforta, a tua palavra diz que o Senhor é o socorro bem presente na hora da angústia. Eu peço ao Senhor, Deus, que o Senhor leve a alegria. Deus, em nome de Jesus, toma o relacionamento aqui da tua casa, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, nós repreendemos todo espírito contrário. Deus, que o Espírito Santo de Deus possa estar sobre as nossas vidas, a começar por mim, sobre o meu relacionamento. Ó Deus, em nome de Jesus, toma as crianças. Ó Deus, guarda, protege, liberta e salva e dá direito a elas para ir para o céu. Deus, em nome de Jesus, vou pedir ao Senhor nesta manhã, Deus, que o único Espírito a reinar na tua casa hoje seja o Espírito Santo de Deus. Toma, Deus, a vida do nosso pastor hoje. Ó Deus, usa ele com poder e autoridade. Deus, coloca as palavras sobre os teus lábios. Pai, em nome de Jesus, abre os nossos ouvidos para que possamos ouvir aquilo que o Senhor quer falar, não aquilo que nós queremos ouvir. Deus, abre o nosso entendimento para que nós possamos entender aquilo que o Senhor quer falar. Revela, Deus, para nós. Pai, em nome de Jesus, esse culto é do Senhor. Espírito Santo, esse culto é seu. Age no nosso meio, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Amém, igreja? Eu vou ler um texto aqui rapidinho com vocês. Filipenses 4. Esse aqui eu peço que vocês abram, por favor. Filipenses 4. Qual uma das características da carta de Paulo aos Filipenses? Acho que o pastor falou aqui uma vez. Ele demonstra um amor muito especial por esse povo aqui de Filipos. E esse texto aqui, a gente conhece muito um determinado versículo dele, que a gente tira do contexto. Nós vamos lê-lo aqui, eu vou ler, você vai acompanhar, e eu queria falar sobre esse assunto aqui. Ó, diz assim, ó, Filipenses 4, a partir do 10. Alegro-me grandemente no Senhor, porque finalmente vocês renovaram o seu interesse por mim. De fato, vocês já se interessavam, mas não tinham oportunidade para demonstrá-lo. Não estou dizendo isso porque seja necessitado, pois aprendi a adaptar-me a toda e qualquer circunstância. Sei o que é passar necessidade, sei o que é ter fartura, aprendi o segredo de viver contente em toda e qualquer situação. Olha que maneira aqui Paulo falando. Seja bem alimentado, seja com fome, tendo muito ou passando necessidade. Olha só, gente. Tudo posso naquele que me fortalece. Apesar disso, vocês fizeram bem em participar das minhas tribulações. Como vocês sabem, Filipenses, nos seus primeiros dias no Evangelho, quando parti da Macedônia, nenhuma igreja partilhou comigo no que se refere a dar e a receber, exceto vocês. Pois estando eu em Tessalônica, vocês me mandaram ajuda, não apenas uma vez, mas duas, quando tive necessidade. Não que eu esteja procurando ofertas, mas mas o que pode ser creditado na conta de vocês. Recebi tudo, e o que tenho é mais do que o suficiente. Estou amplamente suprido agora que recebi de Epafrodito os donativos que vocês enviaram. São uma oferta de aroma suave, um sacrifício aceitável e agradável a Deus. O meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ao nosso Deus de paz, seja a glória para todo sempre, amém. Ele agradece a Deus e agradece a essa igreja
pelas ajudas financeiras que esse povo tinha liberado para o apóstolo Paulo. A gente sabe que naquela época não havia uma igreja de estrutura física. Tinha um templo judaico, mas a igreja cristã, ela estava surgindo, eles se encontravam em locais, em casas, né? A igreja de Filipos, mesma coisa. E todos os valores arrecadados eram para ação social e para a ajuda dos líderes das igrejas, né? Das comunidades. Paulo, por exemplo, era um missionário. E você viu o que ele fala, gente? Passo necessidade, tenho dificuldade, sei viver com fartura, sei viver também com escassez. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Geralmente a gente extrai o texto, né, do seu contexto, cria mas esquece o que ele fala antes, esquece o que ele fala depois. Por que eu li esse texto? A gente enfrentou desafios esses últimos meses. Nós fizemos principalmente a nossa ação social aqui, você viu que a gente não pediu dinheiro de ninguém. A gente usa tudo do caixa da igreja e algumas doações que algumas pessoas contribuíram. A gente teve um saldo negativo aí muito alto esse mês, por conta desses gastos. A gente postou lá no WhatsApp da igreja, fiz questão de pedir a Priscila para postar, falei, Priscila, posta lá, para que o povo possa saber que a gente está empregando os nossos recursos em algo para abençoar pessoas. Não é bom você ver as pessoas saindo daqui mais felizes, mais impactadas? Tivemos a oportunidade de orar por pessoas, pregar o evangelho para pessoas, né, que tinham vindo aí de lugares aí mais atribulados e vieram aqui, ouviram a palavra de Deus e tiveram um pouquinho de alegria, né, na sua manhã de domingo. Mas isso tudo custa dinheiro. Então a gente gastou aí um valor alto, teve gastos com limpeza, né, com material de limpeza que a gente compra de 5, 6 meses, então foi um valor alto, enfim, nós tivemos um gasto aí enorme, não vou falar valores aqui, mas depois você senta com a Priscila aí que ela te fala. E isso traz um receio para a gente, porque não é a primeira vez que esse tipo de coisa acontece. Graças a Deus, a gente tenta trabalhar a igreja de uma forma que a gente não fique com a corda no pescoço, então a gente nunca gasta tudo que a gente arrecada. A gente dá uma segurada um mês, depois libera no outro mês, e todos os gastos são para manutenção disso aqui. Mas esse mês, e teve acho que uns 2 meses atrás, no mês passado também a mesma coisa, a gente gastou mais do que entrou de valores da igreja. E se não fossem 2 pessoas que sabem quem eu estou falando, porque elas assistem às vezes a gente, se não fossem essas 2 pessoas ajudarem a gente, que nos acompanham pela internet, a gente estaria bem complicado. Então, a gente faz um apelo para que a igreja chegue junto com as suas ofertas, com as suas contribuições. O pessoal que acompanha a gente, se quiser nos ajudar, nos procura aí, porque assim como Paulo, a gente sabe viver na fartura e a gente também sabe viver na dificuldade. Podemos todas as coisas naquele que nos fortalece. Você vê, você olha para isso aqui, pode dar uma rodada aí, o Vinícius. As pessoas que nos conhecem, às vezes, só pela internet, olha porcelanato na parede, púlpito de lambri, cruz, LED, batistério com adesivação, rebaixamento. Aqui, essa igreja tem dinheiro, querido. Isso aqui foram anos juntando, pechinchando, se matando. Quem esteve aqui junto para botar cobertura para consertar, tudo é dinheiro. Tudo é dinheiro. Eu vou completar em agosto agora 8 anos liderando a igreja. Eu fiquei 7 anos, a igreja ofereceu valores para me ajudar. Eu falei, não, eu não quero. Desempregado, por quê? Porque eu sei da dificuldade da igreja. Exatamente para tentar, de alguma forma, reter o máximo possível para a gente não poder passar por dificuldade. Mas isso tudo aqui, ó, é graças a vocês. O pessoal fala muito do banheiro, né? A Kátia falava muito do banheiro. A gente olha para o banheiro da igreja, poxa, que maneiro, que bonito, mas aquilo ali, ó, 15 mil para fazer aquela brincadeira ali. Você olha esses porcelanatos aqui, 5 mil. Você olha isso aqui, 5 mil. Isso tudo não foi de um pacto só, não. Foi ali, ó, anos juntando dinheiro para tentar fazer. A gente compra material de limpeza para uma igreja pequena, R$600. Então, tudo é dinheiro, tudo é dinheiro. Então, que a gente possa refletir nesse texto aqui da palavra, em que o nosso papel como igreja, e eu também me enquadro nisso, porque eu também sou a igreja, é de a gente conseguir manter isso aqui. Se todo mundo chegar junto com suas ofertas, com as suas contribuições, cara, a gente vai viver tranquilamente. A gente não vai ter escassez, a gente vai poder desenvolver mais trabalhos aqui. Todos aqui não querem ter outras ações sociais como aquelas que a gente fez? Todos nós queremos, mas tudo isso requer dinheiro. Ministério infantil, todo mês sai um dinheirinho. Às vezes hoje tem uma comemoração que a gente fez, né, Dia do Pastor, depois aí a gente vai fazer um momento de oração também,
Mas isso tudo é recurso financeiro que a gente tira do caixa da igreja. Então a gente vai ter um momento ali de teclado ali, Daniele vai tocar alguma coisa, a gente vai ter esse momento de contribuição. Deus te abençoe e que essa promessa aqui, que tem no finalzinho, aqui no versículo 19, o meu Deus suprirá todas as necessidades de vocês, de acordo com as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. O nosso Deus, como diz a palavra, é o Deus do ouro e da prata, né? Ele é o dono de todas as coisas. Deus não precisa do nosso dinheiro, mas a obra dele, o que a gente faz nesse lugar, né, ser igreja, a gente precisa manter, porque se a gente estivesse nas nossas próprias casas, a gente trocava ali um biscoitinho, né, uma aguinha, usa o banheiro do irmão, mas aqui não, é uma estrutura que a gente se encontra para celebrar. Isso tudo é luz, né? Teve os gastos com a transmissão online, a gente está alcançando aí fora do país, isso tudo é dinheiro, tá? Então, enquanto o pessoal estiver participando, né, você vai ter a oportunidade ali de contribuir, eles também, se tiverem essas contribuições, quando terminarem, pode colocar ali também, e vamos louvar a Deus, amém? Vamos lá. Estaremos louvando, irmãos, mais um cântico aqui. Você pode ficar aí sentado onde você está, mas acredito que alguns possam conhecer essa canção, então se você conhece, adore a Deus junto conosco. Peço que tua presença aumente. Eu me rasgo por inteiro, faço tudo, mas vem novamente. Eu mergulho na guerra ardente, mas peço que tua presença aumente. E se eu passar pelo fogo, não temerei, na tua fumaça de glória eu entrarei, longe do santo dos santos, não sei mais viver. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no santo dos santos, em outro lugar, não sabe viver. E onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Queria que você glorificasse o Senhor junto conosco nesse momento. Diga assim, ó. Ele é santo, santo.
a glória de Deus. Vamos fazer um coral nesse momento? Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar, não sabe viver e onde estiver, clamar pela glória, a glória de Deus. Aleluia. Você pode dar glória a Deus? Olha que letra linda. Quando eu ouvi essa canção pela primeira vez no solo, eu fiquei pensando nisso. Eu fiquei pensando, Senhor, quem já te experimentou uma vez não sabe viver sem o Senhor? Não é verdade? Quem um dia já experimentou a presença de Deus na sua vida, quem já esteve em intimidade com o Senhor no Santo dos Santos, não sabe viver sem o Senhor. Você pode fazer essa oração agora pela sua vida. Fala, Senhor, eu experimento, Senhor, ou eu já experimentei em algum momento da minha vida. Hoje eu talvez não esteja experimentando tanto, mas, Senhor, eu confesso que eu não sei viver sem a Tua presença. Em outro lugar, Senhor, pode ser um lugar que humanamente eu ache melhor, mas se não for a Tua presença, não é o melhor, Senhor. Porque eu sei, Senhor, que quando eu clamo pela glória do Senhor, onde eu estiver, a glória de Deus vem sobre a minha vida. Essa canção, ela fala exatamente sobre isso. Quem já pisou no Santo dos Santos em outro lugar não sabe viver. É como se você fosse estrangeiro em outro lugar. Você não sabe viver ali, porque você sabe onde é o seu lugar. Você sabe que o seu lugar é na presença do Senhor. E quando você está fora da presença de Deus, você está num lugar em que na verdade você não sabe viver. Mas você sabe que onde você estiver, você pode clamar pela glória do Senhor, e ela virá sobre a sua vida. Eu queria fazer essa oração sobre você nesse momento, sobre a sua vida, sobre a minha vida, para que o Senhor Jesus nunca nos permita sair da presença dEle, para que o Senhor nunca nos permita estar em outro lugar fora da presença dEle, fora do Santo dos Santos, da santidade do nosso Deus. Espírito Santo, eu quero te clamar nesse momento, Senhor, que Tu estejas, ó Pai, ao nosso lado em todos os momentos, nos mais fáceis e nos mais difíceis, mas que em nenhum deles, Senhor, nós possamos experimentar outros lugares que não sejam a Tua presença, Senhor. Não sejam, Senhor, o Santo dos Santos, aleluia. O Santo dos Santos é onde o Senhor está, ó Pai, e é lá que eu preciso estar também. Pela Tua graça, Senhor, e misericórdia, nunca nos permita viver, Senhor, fora do Santo dos Santos, fora, Deus, da Tua presença. E se há alguém, Senhor, nessa manhã aqui que esteja vivendo fora da Tua presença, Deus, que através dessa canção, Senhor, essa pessoa possa entender, ela possa, Senhor Deus, se conscientizar que na verdade ela não sabe viver sem o Senhor. Aqueles que estão nos ouvindo também pela internet, se você está longe da presença do Senhor, acredite, você não sabe viver aí onde você está. Você não sabe.
Você sabe, se um dia você já experimentou viver na presença de Deus, você sabe que é lá que você precisa estar. Pai, muito obrigada por essa oportunidade de cantar ao Senhor, de adorar ao Senhor, de com o nosso coração, com o nosso ser, te adorar com essa canção, ó Pai, que tanto falou ao nosso coração. Obrigada, Deus, por essa oportunidade. Nós te adoramos e bendizemos o teu nome, no nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Queria agradecer aos meus parceiros aí. Como os irmãos sabem, no dia de hoje, né, nós temos uma data especial. Nós temos o dia do... hoje é o dia do pastor. E nós, né, como somos bem-aventurados, gostamos de muita coisa, a gente não se contenta com um só. A gente sempre quer mais, né? E aí nós temos 2 pastores, né? E eu queria chamar eles aqui na frente, que é o pastor Márcio e o pastor Michel, qualquer coincidência física, tá? Vocês já sabem que eles são irmãos. Não parecem praticamente nada. São muito educados, um fica dando a oportunidade para o outro, foram muito educados. Parabéns, irmã Dorinha, seu Manel, parabéns pela educação. Esses são os nossos pastores, para quem não conhece, nosso líder Michel, nosso pastor Márcio, interino. Queria chamar o irmão Robson aqui na frente, nós vamos estar orando pela vida deles. O que seria de nós sem vocês? Sem o Senhor, em primeiro lugar, óbvio, mas sem a liderança dos nossos pastores, né? Para nos guiar, para nos direcionar. São pessoas que nós temos que agradecer ao Senhor a cada dia pela vida deles, porque é batalha, irmãos. É batalha ser pastor, ser líder hoje dentro das igrejas. São batalhas muito grandes. Nós temos ouvido aí muitos testemunhos de pastores que têm se suicidado, pastores que têm estado depressivos, pastores que têm tido problemas de saúde gravíssimos, exatamente pelo peso humano. Humanamente é um peso de levar uma igreja, independente de ter 20, 30, 100 ou 1000 membros. É pesado, né? Então, nós temos que agradecer muito ao Senhor pela vida de 2 homens que se disponibilizaram, né? Todos sabem que a igreja tem poucos recursos, então eles não estão aqui por dinheiro, que isso fique bem claro, porque a gente não tem dinheiro, né? Eles estão praticamente fazendo uma ação social, né? Mas estão aqui disponíveis 24 horas para nós. Não tem recursos, não recebem recursos, né? Grandes recursos, mas Deus é um Deus que sustenta, né? E o nosso Senhor tem sustentado a vida deles 2, e eles a cada dia mais têm sido bênção para nós. Então, eu queria convidar você a se ficar de pé, se colocar de pé. Queria pedir aos irmãos que se ajoelhem em nome de Jesus. Né, os nossos irmãos aí têm batalhas de saúde também. Né, tanto o pastor Márcio, semana passada, estava sem voz, o irmão Michel tem alguns problemas de saúde também. Então, eu queria que você agora, com fé no Senhor, que você pudesse impor as suas mãos, né, direcionar as suas mãos para eles. Abençoe, fale palavras de bênção, né, que eles precisam, irmãos, eles precisam muito. Então, aproveite esse momento para abençoar a vida deles. Amém. Eu me sinto muito honrado em poder estar fazendo esse momento de oração. Saber que ter 2 líderes que me viram por onde eu passei, por onde eu andei, e pude ser tratado por eles, ensinado por eles. Então, eu me sinto muito honrado hoje. Deus, Ele me colocar aqui, me dar esse privilégio de poder levantar esse clamor pela vida dos meus pastores. Então, vamos orar agora nesse momento. Estenda sua mão com fé. Profetiza sobre a vida do teu pastor, dos teus pastores, né? Peça a Deus as bênçãos sobre a vida deles, proteção. Ore pela saúde dele, assim como nossa irmã falou. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nesse momento glorioso, Senhor, onde nós estamos agora falando com o Senhor, Pai, em nome de Jesus, nós queremos colocar em primeiro lugar nossas vidas e pedir perdão mais uma vez, Pai, pelas nossas vidas. Tenha misericórdia de nós. Deus, em nome de Jesus, toma cada mãozinha estendida agora para a vida dos teus servos.
Deus, em nome de Jesus, ao começar por mim, toma os meus lábios, toma os lábios dos teus servos. Deus, em nome de Jesus, nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor possa estar com ele 24 horas, Deus. Em nome de Jesus, Deus, acampa os teus anjos em redor da vida dos teus servos e livra eles de todo mal. Deus, em nome de Jesus, continue, Pai, a dar sabedoria para o pastor Márcio. Continue, Deus, a dar sabedoria para o meu irmão Michel. Deus, em nome de Jesus, que as tuas palavras possam a cada dia estar nascendo e crescendo sobre a vida deles. Deus, em nome de Jesus, que eles possam continuar com essa paciência de ensinar, com essa paciência, Deus, de tratar as ovelhas. Deus, com essa sabedoria de poder chamar a atenção. Deus, em nome de Jesus, ó Deus, peço ao Senhor também, Deus, sabemos que há, Pai, uma carga sobre a vida deles, uma carga negativa, Deus. Pai, em nome de Jesus, que o único Espírito a reinar sobre a vida deles seja o Espírito Santo de Deus. Nós pedimos ao Senhor, Deus, que o Senhor tire todo o peso das costas deles espiritual. Deus, em nome de Jesus, que mesmo tratando, eles possam se sentir leve, protegido pelo Senhor. Deus, em nome de Jesus, é o que eu te peço nesta manhã, já te agradeço, na certeza da nossa vitória e da vitória dos teus pastores, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Especialmente, deixa eu ver aqui, ó. Ministério Infantil. Esse aqui é pra você. Esse aqui é pra você. Ó, não acabou ainda não. Amém. Palmas para o nosso carteiro. Pega ele para mim. Queria já tirar foto com o carteiro. Em nome da igreja também, pastor Márcio, nós gostaríamos de dar uma lembrança ao pastor. Deus abençoe. E o Saquinho está lá também. E irmão Michel também. Deus abençoe, irmão Michel. Tá? É uma pequena e simples lembrança da igreja e do Ministério Infantil também. E a gente vai tirar uma foto com o carteiro agora. Porque o carteiro foi o nosso ator especial hoje. Cadê a foto? Ali. Foi? Amém. Então, obrigado, pastores. Pode sentar, igreja. Amém. Obrigado, Dani. Valeu. Eu pensei que tinha alguém invadindo a igreja. Não sei se vocês perceberam, na filmagem vai aparecer que eu fiquei assim. A gente está tão estressado, né, que as nossas atitudes são até instintivas, né? A gente tem vivido dias tão difíceis que até o sistema processar que era uma peça, era uma encenação. O Michel também não fica para trás, não, né? O Michel ele já fica assim, ó. Amém, querido. Pode. Quer o microfone? Fala o microfone, a gente não escuta. Bom dia, gente. Eu sei que tomaram um susto, né? Foi de propósito mesmo, mas era só uma pequena lembrança do Ministério Infantil, né? Algumas crianças fizeram uma carta, outras que não sabiam escrever desenharam, entendeu? Que vocês possam receber com muito carinho, né? Sabe que são crianças da comunidade, vão ver algumas coisas engraçadas quando vocês lerem a carta, mas que vocês possam receber e sejam abençoados. E quero fazer um convite, porque, né, a gente tem um pouco de dificuldade de trazer crianças de manhã. Eu vou buscar em Deus uma estratégia para isso.
Então, algumas crianças conhecem, né, o Michel, porque já veio aqui, mas outras não conhecem, né? E eles ficaram, quem é o pastor? Quem é o pastor? Né? Ficaram assim. Então, eu queria convidar na quinta-feira, se possível, essa agora, se possível, mas se eu não puder vir também, pode ser só o Michel também, só para se apresentar para eles, né, agradecer pelo carinho deles, né, fazer um momento bem rápido com eles, deixa Deus direcionar, só para eles saberem. Depois também vou convidar outras pessoas de outros departamentos, de louvor, né, da diaconisa também, para poder se apresentar, tesoureira, tá bom? Para poder se apresentar, para eles conhecerem quem são os cargos importantes da igreja e quem são as pessoas responsáveis, tá? Obrigada pela oportunidade. É bom. Os trabalhos sociais nas igrejas, né, acontece muito isso. Eu tinha um trabalho lá muito bom também, de embaixadores do rei, e toda quarta-feira a gente está aqui, e a quarta-feira que é o evento lá, né, que é a reunião deles. Aí teve um dia que teve um problema, acho que foi violência, alguma coisa, aí eu falei assim, pô, não vou ficar em casa, né? Vou dar uma passada lá para ver o trabalho dos meninos. Aí cheguei lá, um menino assim, meio que ofegante, né? Tinha descido as escadas. Tio, posso beber água? Aí eu falei assim, pode, tá. Aí eu até brinquei com ele e falei com ele aqui assim, o pastor liberou? Ah, liberou. Você conhece o pastor? Conheço. É mesmo? Manda um abraço para ele ali. Qual o seu nome? Aí, meu nome é Márcio. Aí depois chegou um menino, deu uns petelecos nele e falou, rapaz, tu não sabe que ele é o pastor, não? Ih, desculpa, moço. Aí o garoto estava 6 meses frequentando a igreja, o trabalho social, mas não sabia quem eu era. Né? Porque geralmente é no horário que a gente costuma não estar, né? Bem que a gente busca estar sempre, mas é muito engraçado. Mas eu queria agradecer, né? Em meu nome, claro, tenho certeza também que Michel também vai fazer depois também as suas considerações, mas eu queria agradecer muito, é uma bênção. E eu queria, nessa manhã, falar um pouquinho sobre o que é pastor, né? Eu queria que vocês estivessem abrindo nas suas Bíblias em Jeremias 3,15. Hoje, segundo domingo de junho, em todas as igrejas batistas estão sendo comemorados o Dia do Pastor. Em algumas denominações foi comemorado ontem, né, Michel? Foi no dia 7, né? Primeiro. Mas a denominação batista, ela comemora no segundo domingo. Mas não importa. O mais importante é o reconhecimento da igreja. E eu não falo isso por ser pastor. Isso é muito bom, isso é espiritual, isso é bênção, isso é saudável. A igreja que lembra e que celebra a Deus, a vida do seu pastor, ela é abençoada. Então, é de Deus. Por mais que tenhamos, assim, não bons exemplos, mas é um propósito de Deus, o pastor. A existência desse homem, e até hoje até mesmo dessa mulher, é muito importante para a igreja. E é mais importante ainda para a igreja reconhecer isso. Tá? E aí eu queria falar sobre um texto, né, que ele é muito conhecido. A gente está vendo direto nas redes sociais, né, todas as homenagens, ou boa parte delas, tem esse versículo no meio, tá? E traz para a gente aí uma apresentação sobre um ministério sobre o pastor. Tá? Jeremias capítulo 3, versículo 15, ele diz assim, 3:15. E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Vamos todos juntos? E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos apacentem com ciência e com inteligência. Amém? Deus abençoe essa palavra. Eu quero falar um pouquinho sobre o que é o pastorado. Vou fazer aqui uma construção aqui de uma ideia baseado naquilo que eu tenho vivido na minha caminhada. Se encaixa dentro do que nós, pastores, de uma forma geral, nos encontramos dentro desse contexto. Esse texto, né, tirei ele aqui desse contexto,
e ele fala muito, de uma forma muito particular, a realidade de Israel daquela época. Mas, independente do contexto que ele está inserido, ele ilumina a nossa mente para a gente compreender um pouquinho sobre o que representa o ministério pastoral. No meu entendimento, queridos, o ministério pastoral, ele é uma vocação. Tá? Tem um autor, um teólogo chamado John Eustace, ele num livro chamado O Pregador, Sua Vida e Sua Obra, ele diz aqui o seguinte: vocação é quando todas as outras portas, complete para mim, quando todas as outras portas, vamos embora. Geralmente falam assim, você é pastor porque todas as outras portas o Senhor o quê? Fechou? Quem concorda aí? Segundo esse autor, que ele fala sobre o ministério pastoral, ele diz o seguinte, olha só que coisa interessante, é um paradigma, né? O pregador, a vocação de um pregador é quando todas as outras portas estão abertas, mas você só anseia entrar pela porta do ministério. A gente começa a quebrar aqui um negócio que parece que virou um rótulo maldito na vida da gente. Né? Todo mundo olha para o pastor e fala assim, deu tudo errado. Você é um professor fracassado, você é um engenheiro falido, você é um empresário que sucumbiu à crise, você é um nada, e aí para ser alguma coisa você vai ser um pastor. Segundo esse autor americano, né, a vocação, a porta, ela está aberta para todas as oportunidades. Eu poderia ser qualquer coisa aqui hoje. Eu não precisaria necessariamente ser um pastor. Eu poderia seguir vários caminhos, mas o meu coração anseia pelo pastorado. Isso não é uma coisa minha, é uma coisa que Deus implantou dentro de mim. E aí ele continua falando aqui uma coisa também muito interessante. Ele fala que assim, quando todas as outras portas estão abertas, mas você só anseia entrar pela porta dos ministérios. Né? Ele diz que isso representa como se fosse algemas invisíveis. Eu achei isso muito interessante. Né? Esse autor, ele diz que o ministério é como se fosse algemas invisíveis. E aí ele continua falando da seguinte forma, ele fala o seguinte, Deus chama pessoas diferentes, em circunstâncias diferentes, em idade diferente, para um ministério diferenciado. Aí eu paro aqui, né, esse autor, e aí eu começo um pouquinho da minha história. Quando esse teólogo, né, grande autor, escreve especificamente sobre o ministério pastoral, na verdade, ele é um teólogo e a gente entende também, eu estava lendo o material dele, ele também é um pastor. E ele fala muito bem sobre isso. Ele fala sobre a forma como Deus nos chama. São pessoas diferentes. Você tem o gordinho, baixinho. Você tem o magro, né? Você tem um pastor garotão, um pastor fit, né? Aquele pastor, né, marombado. Você tem um pastor mais clássico. Eu até brinquei agora com o Michel aqui na frente, que o diácono Robson estava mais pastor do que a gente. Né? Hoje eu decidi vir mais garotão. Né? O Michel sempre tem esse estereótipo mais despojado. Existe o pastor mais clássico, existe o pastor de idade mais avançada, existe o mais novo. Eu conheci um pastor que ele tinha 24 anos de idade. Tá? Mas eu já vi outros também. Não, esse era um pastor mesmo. Você percebia que ele realmente teve um chamado, tinha um chamado. Né? Tinha santidade, tinha integridade. Infelizmente, não somente nos mais novos, mas os mais experientes, a gente encontra de forma mais escassa essas características. Mas eu conheci. Nesse final de semana eu fui a um evento voltado para pastores e vi um pastor de 24 anos, mas, cara, que pastor. Né? Você olha para ele, é um cara de menino, mas uma postura e um testemunho de vida de um homem de muitos anos de ministério. Então, Deus dá pastor segundo o seu coração para a sua igreja. Isso daí é muito bonito. Por quê? Porque, na verdade, eu não me coloquei aqui, olha, estou sendo o pastor, né? Quero ser o... Não, é uma coisa que Deus vai fazendo, nem mesmo Michel. Né? Até hoje, às vezes, a gente entra na crise e fala que assim, eu não queria, mas Deus tem me colocado nesse tempo. Não que o ministério não seja algo honroso, mas a gente sabe, o Robson até falou, é realmente muito pesado.
né? Talvez muitos que estejam nos assistindo pelas redes sociais pensam assim, ele está fazendo ali uma média ali. Não, cara. Ser pastor batista hoje é um desafio muito grande. Estou falando pela denominação que eu faço parte. Eu não conheço nenhum pastor batista rico. Eu não conheço nenhum pastor batista de carro importado. Eu não conheço nenhum pastor batista que chega no final do culto, e nem estou pedindo isso, tá? Chega assim, toma aqui, uma casa para você. Você vê em outras denominações aí, em outras igrejas, eu não sei qual é a forma, nem o estilo deles, mas na Igreja Batista posso te dizer, desde os 30 e poucos anos de Igreja Batista e 10 de pastor, eu nunca vi isso acontecer. Então, hoje, ser um pastor batista é um desafio muito grande. Porque, na verdade, a gente pode bater no peito, né, Michel? E falar assim, eu sou porque Deus me chamou. Não foi porque eu quis ou alguma coisa em benefício à minha vida. Então, eu queria trazer aqui alguns princípios sobre a característica desse pastor segundo o coração de Deus. Eu queria falar sobre esse primeiro princípio. Deus chama essas pessoas diferentes, Deus chama essas pessoas especiais dentro de um contexto diferente. Eu queria só mencionar alguns personagens aqui que eu separei. Olha, Deus chamou o próprio Jeremias, que escreveu esse texto, ainda no ventre da mãe dele. Deus também, ele chamou Isaías no momento de crise nacional. Estou falando sobre dois. Profeta Jeremias, no ventre da mãe, profeta Isaías, no momento de crise nacional em que Israel vivia. Deus chamou Pedro depois de casado. Algumas pessoas falam assim, Deus chama antes, ainda no ventre da mãe, né? Lá no ventre te escolhi. Deus chama você no momento assim que está tudo explodindo, apareceu ali o super-homem. Talvez algumas pessoas pensem assim, Deus não vai chamar depois de certa idade. Deus chamou Pedro depois de casado, né? E aí, algumas pessoas também podem falar aqui assim, Deus pode chamar no ventre da mãe, Deus pode chamar no momento decisivo, Deus pode chamar no momento de mais maturidade, mas será que Deus chama também aquele que arruma problema ou aquele que tenta destruir o projeto chamado igreja? Será que aquele traficante que está lá do outro lado, ou aquele homem lá que persegue cristão, será que Deus também pode chamar? Porque a Bíblia fala que Deus chama pastores segundo o seu coração. Será que é do coração de Deus chamar uma pessoa que faz? E aí a gente olha para a vida do apóstolo Paulo e percebe, Deus chamou esse homem no momento em que ele estava perseguindo a igreja. E aí você começa a perceber, e esse homem também, que depois de todo esse processo, o grande Paulo, né, o menor de todos, se sentia o menor de todos os apóstolos de Cristo, depois o Senhor colocou ele na posição mais nobre da igreja. Ele foi considerado um dos maiores precursores do cristianismo, da igreja de Cristo, homem honrado em culturas diferentes, honrado na Grécia, honrado em Roma, honrado também entre os judeus depois, enfim, um homem que foi honrado, mas antes disso era uma desonra. E a gente começa a perceber como Deus, ele chama essas pessoas, tá? O texto, ele nos traz aqui um pouco sobre a fala de Deus, né? Quem dá pastores à igreja? Essa seria a primeira perguntinha aqui. Quem dá pastores à igreja, irmãos? É você? É o amigo que indicou? Quem dá? Eu estou falando dentro de um contexto de igreja saudável, tá, irmãos? Daquela que não tem dono, daquela que pertence a Cristo, daquela que foi constituída ali para fazer a diferença naquela comunidade, daquela que veio do coração de Deus, que nasceu de missões. Eu estou falando sobre essa igreja. Quem dá pastores a essa igreja, irmãos? É Deus que dá pastores a essa igreja. Não é o homem que dá, é o Senhor que dá. E aí a gente começa a perceber a nobre função e missão de um pastor. Eu estava conversando com uma pessoa essa semana num evento de pastores, estava falando sobre isso, né? E antecedeu essas semanas de comemorações, eu estava nesse evento, e aí a gente estava batendo um papo. E a gente estava falando sobre a dificuldade que a gente tem, irmãos, de desenvolver o ministério pastoral. Eu não digo isso da igreja local. Os desafios, é uma honra chegar aqui e viver, chorar e me alegrar junto com o Jorginho nas suas crises. Porque essa é minha função.
né? Pastor precisa ter cheiro de ovelha, ele precisa estar nesse meio. É um prazer, é uma alegria a ajudar. Mas quando eu falo sobre o desafio de pastorear, não é o pastoreado, né, o pastorado, melhor dizendo, da igreja local, mas é os desafios que a nossa posição, ela enfrenta na sociedade. Nós temos vivido dias muito difíceis, onde a desconstrução do valor da figura do pastor tem sido cada vez mais acentuada. Eu não sei aonde nós vamos chegar, mas já estamos chegando num ponto que nós não temos mais o respeito da sociedade. Mas por que nós não temos mais o respeito da sociedade? Porque a sociedade não acredita mais na gente. A sociedade não olha mais para a gente como homens e mulheres preparados. A sociedade não olha mais para a gente como homens e mulheres voluntários. A sociedade não olha mais para a gente e não nos vê mais como homens segundo o coração de Deus. Nós somos interpretados e somos também definidos pela sociedade por muitas coisas negativas. Porque, na verdade, em muitos momentos, nós não estamos sendo aqueles que são enviados, escolhidos por Deus. Nós somos manipuladores e até mesmo nos deixamos em alguns momentos ser manipulados. E eu não estou falando isso sobre a nossa característica, a minha, do Michel, ou de pastores comprometidos e sérios, mas eu estou falando sobre um grupo que nos representam na sociedade. Quer ver uma coisa? Quando a gente fala sobre uma determinada classe ou grupo que está inserido dentro da sociedade, por exemplo, nós falamos sobre os policiais. Quando você fala sobre um policial, o que você é? Você é um policial. Ah, eu sou um policial militar. É muito comum acontecer de você olhar assim, esse cara deve pegar dinheiro, esse cara deve extorquir motorista na rua, esse cara deve receber o arrego do tráfico, mas nem sempre esse cara ele faz isso. Mas porque um grupo que também o representa faz, entra todo mundo nisso. Vocês já se viram nessa situação. Você não consegue olhar para determinados grupos da sociedade e não rotular esse grupo pelos exemplos, os mais exemplos que você já viu durante a sua vida. Eu vivo isso na minha vida a todo momento. Quando eu vou no banco abrir uma conta, se eu falo que eu sou pastor, eu não consigo abrir uma conta. Eu já vivi isso. Não vou falar o nome do banco, tá? Mas eu já vivi, eu dou minha palavra diante de Deus, eu já vivi isso. E aí eu saio do banco, aí eu volto para o mesmo banco e eu me apresento como profissional da área que eu atuo. Eu abro a conta no meu banco. Eu consigo cartão de crédito no meu banco, graças a Deus. Mas se eu voltasse com o nome pastor, eu não conseguia abrir. Mesmo com o nome limpinho. Mesmo com aquelas médias, né? Qual o nome daquilo? Oi? Score, né? Mesmo com aquela média super alta, pagando boleto na data certinha, mais de 5 anos, sem nenhum problema, mesmo com isso, não consigo. Eu vivo isso na minha própria pele. E aí, quando a gente olha, a gente começa a perceber o valor que é o pastor. A sociedade não nos valoriza. Claro que a gente não está aqui para buscar reconhecimento humano, mas o respeito ele é muito importante. E isso a gente tem perdido. Quando nós olhamos para o texto aqui, o Senhor nos dá pastores segundo o seu coração, né? Segundo aquilo que Ele tem falado às nossas vidas, né? E vos darei pastores segundo o meu coração, que vos guiarão com conhecimento e discernimento. Na minha versão aqui, né, que eu li, ele traz para a gente, e vos darei pastores segundo o meu coração, que apacentem com ciência e com inteligência. Vamos falar um pouquinho sobre conhecimento, sobre inteligência? Né? A gente traz aqui 2 princípios importantes. Tá? O que é conhecimento? Conhecimento é a autoridade, irmãos. Conhecimento é aquilo que você chega para mim e fala assim, pastor, estou passando por uma crise aqui muito complicada. Você já começa a ter a visão espiritual de que aquela situação não é apenas um problema, mas é uma questão de ordem espiritual. É o conhecimento, e isso vem através de uma experiência com Deus. Quando Deus nos escolhe, Ele nos dá o conhecimento. Tá, irmãos? Você não precisa fazer a faculdade para ter isso. É a mesma coisa de você falar
é um grande erro, até pedagógico. Hoje, graças a Deus, né, já se mudou isso, mas você que está nos assistindo, talvez já tenha estudado lá na Tiateteca, algum tempo atrás, né, que quando você fala que assim, esse menino tem cultura, para a gente tentar interpretar através dessa palavra, dessa afirmação, que a pessoa fez faculdade, que tem um nível médio, não. Cultura todo mundo tem. Um índio lá no meio da selva, que nunca teve acesso às ciências, ele sabe e ele tem cultura. Né? Conhecimento intelectual é outra coisa, intelectualidade é outra coisa. O texto aqui é a mesma coisa. Quando o texto fala sobre o conhecimento, ele não está falando sobre o intelecto dos eruditos, ele está falando sobre aquilo que o Espírito está dando, você está entendendo? Deus, ele nos chama segundo o seu coração com conhecimento, que pastoreie com conhecimento, que pastoreie com esse entendimento e intimidade com Deus. E aí depois ele fala aqui no versículo, continuando o versículo 15, ele fala na segunda parte que apacente com a ciência e com a inteligência, com o conhecimento, e aí ele começa a falar para a gente sobre o domínio da palavra. O pastor, ele precisa apacentar com esse discernimento. Muitas igrejas, né, muitos pastores falam assim, não precisa estudar não, o Espírito vai me guiar. Sim, você não precisa necessariamente estudar, o Espírito está te guiando, é claro, mas o Senhor também, ele dá pastor também com essa inteligência. Essa é importante, você precisa estudar. Então hoje, quando nós falamos sobre o Senhor nos chamando para pastorear, irmãos, tem que haver também o intelecto. Pastor precisa ser inteligente, ele precisa se comunicar com a sociedade, ele precisa conhecer política, mas não falar de político, tá? Isso é muito importante, tá? Acredito que a igreja tenha aprendido essa lição. Vamos falar de política, mas não vamos mencionar políticos. A igreja não pode ser alienada. Quando você vai comprar o pãozinho lá na padaria, você está falando de política. Pô, o pão aumentou. Por que o pão aumentou? Porque houve uma política de preço que taxou, que tributou e nós estamos pagando. Correto? Então você não pode ser um alienado e não querer falar sobre política. Nós temos exemplos na Bíblia de homens que falaram e viveram esse mundo, porém não se misturaram com ele. Né? Você tem José do Egito, foi o grande homem, Deus usou ele dentro disso. Tem Daniel também. Então, queridos, quando nós olhamos para a sociedade, precisamos nos comunicar com ela. Porque a sociedade, ela vai olhar para o pastor e vai admirar o pastor, ela vai respeitar o pastor, ela vai ouvir o pastor pelo conteúdo que ele tem. Então, quando o Senhor nos dá pastor segundo o seu coração, ele nos dá consciência e com inteligência. Quando nós olhamos aqui, a gente vê uma outra coisa interessante. Deus é quem dá pastores à sua igreja. E o texto a gente já percebeu isso. É Ele que dá e não é o homem que concede isso. Uma outra coisa também, Deus dá pastores à sua igreja, e uma coisa que, né, o que é um pastor? Eu coloquei essa pergunta, o que é um pastor? O que significa pastorear? Pastorear é alimentar o rebanho de Deus com a palavra de Deus. Não nos cabe prover o alimento, mas oferecer o alimento. Irmãos, isso me chamou muita atenção, eu estou contando a minha história. Quantas vezes eu fui questionado e eu preciso produzir na vida das pessoas as transformações que elas precisam. E eu costumo dizer aqui, já falei para vocês, gente, eu não sou um pastor, eu sou um pastor, né? Ou seja, eu não estou aqui para gerar ovelha, eu não estou aqui para cuidar da sua família. Ou quando eu digo cuidar da sua família, eu não estou aqui para estar lá cuidando do seu marido ou da sua esposa, ou educando o seu filho na sua casa. Eu estou aqui para levar você até o local do alimento. E esse local do alimento é a Bíblia. Muitos pastores hoje cometem o erro de escolher até o marido e a mulher do casal. Quantas pessoas falam assim, você não vai namorar com esse, você não vai casar com aquela, você não vai trabalhar nesse lugar. Eu não posso fazer isso. A Bíblia não me permite isso, porque eu não sou o alimento é a palavra de Deus. Você já viu algum pastor
Quando eu falo pastor, dentro do sentido mesmo da palavra, aquele que está lá no campo, conduzindo as ovelhas. Você já viu algum pastor produzindo alimento? Ou você vê o pastor levando a ovelha e ela comendo sozinho? Ele fica só de longe observando. Se ela vai cair no buraco, ele vai e tira ela do buraco. Se está escurecendo, ele leva para um lugar de abrigo. E se aparece um lobo lá longe ou algum animal para tentar tragar algum membro daquele rebanho, ele está lá para proteger. O cajado dele é para conduzir. Então, essa é a visão, por isso o nome pastor. Se o nome fosse agricultor, Deus criou a gente para ser agricultor, vamos embora agricultor. Aí outra coisa, mas o nome não é esse. A nomenclatura não foi essa, foi pastor, porque existe uma figura. E nós, eu também me incluo também, mas nessa condição simbólica eu estou como um pastor, e nós todos como ovelhas. Porque ovelha precisa de pastor. Alguém já viu um rebanho de ovelha largado? Não existe. Então, quando Deus chamou essa figura para ser pastor, ele sabia muito bem o que ele estava falando. Então, quando a gente olha aqui, né, o que significa pastorear? Pastorear é alimentar o rebanho de Deus com a palavra de Deus. O alimento é a palavra, e todo pastor que retém a palavra ao seu povo, ele comete um grave pecado. Muitos pastores hoje não querem alimentar o rebanho com a palavra, quer alimentar com a sua palavra, que nem sempre é a palavra de Deus. Porque quando você retém um alimento, você coloca o seu rebanho dependente a você, e você tem um controle maior do que ele. Com isso você manipula, com isso você explora, com isso você faz tudo aquilo que você quer. Por quê? Porque você limita. E quando você limita o rebanho à palavra, ou o alimento que é a palavra de Deus, você deixa esse rebanho vulnerável, limitado. É mais fácil de você controlar. Um pastor segundo o coração de Deus é um pastor que não limita o alimento do seu rebanho. Pelo contrário, ele alimenta ainda muito mais. Mas quando você alimenta, Jorginho, o rebanho, você faz o quê? Você exige do próprio pastor um trabalho maior. Não é verdade? Concorda? Por quê? Porque quando você esgota, você precisa dar mais alimento. Então, um pastor segundo o coração de Deus é o pastor que alimenta constantemente de conhecimento o seu rebanho. Dá trabalho, gente. É muito mais fácil ficar dando aqui aquele alimento desidratado, né, o feno lá, mas levar para os pastos verdejantes dá trabalho, porque você vai andar mais, você vai ter que pesquisar mais, você vai ter que estudar mais a geografia do local, você vai ter que levar por lugares, você vai estar constantemente trabalhando. Aí é o pastor segundo o coração de Deus. Então, a gente precisa entender que o alimento é a palavra de Deus. Pastorear. O que significa pastorear? Gente, vamos entrar aqui um pouquinho dentro do conceito do pastor, né? O que é o pastor? Alguém aqui já viu alguém que cria animais? Conhece alguém? Já viu na televisão? Com certeza, não já? Eu tenho um amigo meu em Santa Catarina, que ele trabalha, né? Ele às vezes até me assiste, tá? Ele trabalha com raças exóticas de gato, de felinos. Ele até um tempo atrás me chamou para fazer uma parceria, né? Porque ele soube que eu fiz biologia. E aí a gente bate uns papos. E ele falou que assim, cara, eu crio uma raça específica de felinos. Uma raça chamada Bengal, ou Bengal, né? É uma raça de um gato que foi lá nos Estados Unidos cruzado com um gato asiático do mato. Um gato selvagem. E aí pegou o gato doméstico e cruzou. E aí o gato dele parece uma pantera. É um gato exótico, lindo, 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 lindo. Ele tem umas fotos lá. E ele estava conversando comigo sobre isso. O que esse cara é? Ele é enfermeiro. Ele é professor e é enfermeiro. Mas o hobby dele é criar esses gatinhos, cada gatinho mais lindo do que o outro. E aí ele conversando comigo, eu falei assim, pô, Márcio, vou fazer aqui uma viagem aqui, estou juntando uma grana e estou indo para a Europa para pegar as melhores matrizes. E ele estuda. E ele foi na Europa, encomendou uma fêmea lá de um determinado país e está trazendo para cruzar com o que ele tem aqui. Ele faz isso para ficar rico? Claro que não. Ele é um doido. Ele estuda. E ele fica... Você consegue dar $10 mil num gatinho? Mas ele fez isso. Ele é doido.
mas você percebe o amor e o carinho pelo trabalho que ele realiza. E ele fala que assim, não, o meu objetivo é transformar isso numa raça bem pura, não sei o que lá. E ele vai e cria isso, é o hobby dele. Ué, não tem gente que compra moto e paga um seguro absurdo? Eu tenho um primo, né, que também às vezes me assiste, é o hobby dele. Ele tem moto e corrida. Eu falei assim, cara, tu é doido, só o seguro dele é o meu carro por ano. É um carro meu por ano. Se duvidar, até mais. Mas é o hobby. Não tem gente que faz isso, faz aquilo, cada um tem. Mas por que eu estou falando isso? Em específico sobre esse meu amigo, tá? É que ele estuda, ele se especializou no gatinho. Pastor, uma das características do pastor é que pastor precisa ser especializado em cuidar e em tratar ovelhas. Nós precisamos ser expert no que nós fazemos. Quando olhar assim para o... Peguei você hoje para ser, né? Pega o Jorginho assim, olha para ele. Cara, você estava com uma barba de lenhador. Hoje você está com o rosto liso, igual de criança, né? Vamos fazer aqui uma leitura da personalidade. Pô, o cara está querendo ficar mais novo, está querendo mudar a fase, né? Está querendo um novo momento. Estou falando mais ou menos isso? Está vivendo uma nova perspectiva, está mais garotão, está querendo se sentir mais jovem. Enfim, alguma coisa a ovelha está querendo mostrar para mim. Aí eu olho assim, por exemplo, para Tamires. A Tamires, assim, está com a mochila mais jovem, Tamires está mudando um pouco o penteado, Tamires está mostrando, assim, uma fisionomia mais saudável. Tamires está querendo ficar mais fitness, né? Está querendo ficar mais... A Tamires está se preparando para as provas que ela vai fazer na vida dela profissional. Aí você vai e olha lá atrás, lá para o Félix. O Félix está todo feliz, está vermelho, está lá atrás. O Félix hoje está com a camisa do Flamengo. Ele está querendo dizer o quê? Que o Flamengo ganhou no basquete. É o novo campeão. E vai ganhar também, né? Se tudo der certo, né? Os próprios. Ou seja, ele está vestindo a camisa do time dele. A ovelha, ela fala muito por si só. E pastor precisa ter essa característica. Eu fiz essa dinâmica e brinquei aqui para dizer que pastor precisa olhar para a ovelha e saber o que ela está precisando. É uma característica natural. O pastor que passa, vai embora, é o primeiro a chegar, e é o último a chegar, e o primeiro a sair, talvez ele precise mudar um pouquinho os conceitos dele, porque ele precisa ter características. Ontem a gente estava num casamento, e eu estava quebradão, gente, cheguei em casa, fui dormir 3 horas da manhã. Pastor precisa ficar até o final. Ele precisa participar. É uma festa de casamento. Engraçado quando você vê lá em Caná da Galileia, né? Primeiro milagre de Jesus. Qual foi o primeiro milagre de Jesus? Todo mundo sabe, né? Transformar o quê, irmãos? Água em vinho. Vocês sabem quanto tempo durava um casamento lá dos judeus? Vários dias. Dá para a gente imaginar ali, Michel, mais ou menos quantos dias? Não sei, mas já tinha acabado o vinho. E aí o mestre Sala fala assim, poxa, geralmente se coloca o vinho, né, para o pessoal lá, os melhores no começo, e depois vai botando um ralinho, né, o povo já está já meio que para lá e para cá, não sabe nem o que está bebendo. Mas ele falou que foi o contrário, é isso? Isso. Então, nós entendemos ali, conjecturamos que já estava rolando a festa há alguns dias. Jesus estava lá na festa. Não sabemos se ele chegou no começo e ficou lá, né? Ou se chegou no final, não importa. Mas uma das características importantes do pastor, ele precisa conhecer as suas ovelhas, ele precisa estar no meio da galera. Se você quer ser 100% protocolo, se você não quer se desgastar, se você não quer perder seu tempo, se você quer dormir mais cedo, se você não quer ter estresse, então, procura outra coisa, vai ser professor psicólogo, vai ser consultor, vai ser qualquer coisa, mas pastor não dá, porque não faz parte das nossas características. Mas pastor, eu tenho meu pastor que não faz isso. Tudo bem, é uma coisa dele, não estou dizendo que ele não é um homem segundo o coração de Deus, mas estou falando sobre a característica de um pastor, dentro da minha perspectiva, e eu falei no início da minha história, tá? Existem pastores com outras características, tá? Deus, ele chama pastores também segundo o seu coração. Qual é o coração de Deus? Quais são as características do coração de Deus? Se ele fala que dá segundo o coração dele, o que tem dentro de um coração de Deus? O que você possa imaginar que exista dentro de um coração de Deus?
Hã? Misericórdia. Ih, aí, legal. O coração de Deus é um coração cheio de misericórdia. O que mais? Amor. Uma vez eu estava pregando aqui na igreja e eu fiz uma mensagem, essa mensagem marcou muito. Eu preguei baseado na biologia e na teologia e falei que o DNA de Deus é o amor. Se você vê onde tem Deus, você vê a marca do amor. Tem aí muitos peritos, né, a própria tecnologia, estão fazendo um banco de dados genéticos, enfim, vão encontrar bandido até pela mucosa que ele libera. Se o cara chegou lá, matou uma pessoa, se tiver lá saliva, resíduos, vai pegar aquilo ali, vai fazer o cruzamento lá com o banco genético e vai descobrir que aquele cara ou aquela mulher foi a pessoa que estava na cena do crime. Se você quiser descobrir se Deus está na cena da história, da sua vida, de outra pessoa, da humanidade, veja se tem lá um pouquinho de resíduos genéticos, né, entre aspas, né, de amor. Tem Deus, Deus está ali no meio. Então, onde há amor, onde há a manifestação da graça, onde há o dedo ali da sua misericórdia, você pode ter certeza que ali tem Deus. E o pastor? O pastor também precisa ter esse DNA. O DNA do pastor precisa estar nas suas ovelhas. Quando você encostar ali na Joana, tem que saber que tem ali o DNA do Michel, que tem o DNA ali do Márcio. Ela precisa expressar isso. A igreja, ela precisa ser o DNA dos seus pastores. No quartel eu aprendi um negócio muito interessante. Eu sempre aprendi isso, e isso era algo muito condicionado lá na minha vida militar. A tropa, ela é espelho do seu líder. Quando você vê a tropa, você tem que ver o líder na tropa. Se a tropa for mocoronga, o líder é mocorongo. Se a tropa for bizonha, o líder é bizonho. E pior que no meu quartel, tinha um pelotão que era chamado pelotão bizonho, porque o sargento que liderava era bizonho. Gente, eu nunca vi, eu não vou falar também a unidade para não queimar, mas eu nunca vi parecia, para quem é da antiga, parecia aquela tropa do sargento Pincel, né? Lembra dos Trapalhões? Gente, só dava problema naquele pelotão. Ele era o pelotão que dava mais alteração. Quando tirava serviço na guarda, eram os bisões que dormiam de onde? Era do pelotão do sargento tal. Ou seja, gente, era quase 1000 cabeças dentro de uma unidade militar. Aquele pelotão era o pelotão bisonho. E pior, quando a gente ia fazer missão, aquelas missões furadas, todo mundo ficava com medo de ir junto com o pelotão bisonho. Porque sabia que o pelotão bisonho ia dar alteração. E quando dá alteração, você sabe, né? Não é um, não é dois, todo mundo paga. Então, todo mundo vai ficar final de semana no quartel, todo mundo vai pegar as missões piores. Ou seja, caramba, pelotão bisonho? Não, pelo amor de Deus, não dá. E quando a gente tirava junto o serviço, cara, pelo amor de Deus, tá tudo bem contigo? A gente ligava pro cara, não dorme não, hein? Tá tudo bem? Pô, tá tudo tranquilo. Cara, por favor, eu quero ir para casa, eu tenho que namorar, eu tenho que ir para minha casa. Eu vou fazer um curso lá, eu não posso ter alteração, por favor. Ninguém tinha segurança. Gente, o pastor, que ele não é um líder, ele não tem essa marca de liderança, ele causa insegurança na igreja. Vai todo mundo querer ajudar o pastor e acaba atrapalhando. Eu não estou dizendo que você não deva ajudar o pastor, mas é aquela ajuda assim, cara, ele vai errar, vai dar ruim, vamos embora. E aí, ovelha não pode pastorear. Vira uma confusão generalizada. É a típica igreja bizonha. Deus me perdoe, só estou usando como exemplo. Né? Bate cabeça, é muita confusão. E aí eu queria encerrar essa palavra aqui, dizendo sobre a excelência com que o pastor deve exercer o seu pastorado. E aí eu falo diretamente para os pastores. O pastor deve apacentar o rebanho de Deus com conhecimento. O pastor deve ser estudioso, mas ele não deve ser um erudito, tá? O que significa o erudito? Ele não é uma sapiência, não é um pensador, né? Ele não está pregando para os grandes pensadores da humanidade, ele está falando com o povão. Ele precisa ser um homem intelectual e ele precisa saber liberar esse conhecimento com inteligência. A gente aprende muito no seminário, se você for pregar teologia no púlpito, você mata a sua igreja. Jesus, ele é o maior exemplo disso. Quem ele era, irmãos?
Jesus era o Filho de Deus. Ele era o conhecimento do conhecimento. Dá para a gente imaginar ele falando sobre os manuscritos de Isaías. O Espírito de Deus está... Cara, ele declamou aquilo ali. Porque aquilo ali era ele. Ele não leu como Espírito... Não, ele falou com autoridade, tanto que as pessoas identificaram isso. Mas ele também começou a contar também as historinhas. Ele contou a historinha do jovem, ele contou a historinha do filho pródigo, ele falou sobre sementes, ele falou sobre a natureza. Jesus contava sobre parábolas. Ele falava sobre coisas profundas, de conhecimentos sobrenaturais, da própria essência e vontade de Deus. Ele contava histórias. Ele sabia com quem ele estava falando e da forma como ele deveria falar. Da mesma forma também o pastor. E aí, precisamos oferecer para o nosso pastor, né, todas as condições necessárias para que ele possa exercer o seu ministério. E aí, esse aqui é o último princípio. Como que você cuida do seu pastor hoje? O que ele é para você? Você é o sanguessuga do seu pastor? Ou você é aquela pessoa que também alimenta o seu pastor? O apóstolo Paulo, lá em Efésios capítulo 4, ele fala sobre um povo que também o alimentava. Ele alimentava, né? E esse povo produzia o alimento para ele. Porque a ovelha também tem que dar também a lã, né, irmãos? Tem que dar também carne. Porque senão a gente fica complicado, né? Eu não estou falando sobre dinheiro, mas eu estou falando sobre, em muitos momentos, a gente precisa de carinho, irmãos. A batalha é grande. Tem hora que parece que a cabeça vai explodir. Os cabelos começam a cair de alguns, outros começam a ficar mais fortinhos. Cada um tem seu metabolismo. Tem gente que quando fica estressada engorda. Tem gente que quando fica estressada fica careca. Né? Cada um tem sua característica. Mas todos nós precisamos. Então, queridos, eu queria encerrar essa parte aqui. Nesse dia especial, agradeço a Deus por todos os pastores que me pastorearam. Agradeço a Deus por todos aqueles que ainda estão vivos e por aqueles que já partiram. Eu agradeço a Deus, porque, na verdade, eu sou um pouquinho de cada um deles. E eu tenho certeza que vocês, como ovelhas, serão um pouquinho do pastor Márcio e do irmão Michel. Então, esteja orando pela gente, pelas nossas vidas, melhor dizendo, por nós, para que Deus nos dê sabedoria e conhecimento da palavra, para que Deus nos mantenha de pé com saúde, porque a tropa ela é espelho do líder, e nós precisamos estar forte, precisamos estar bem, para que vocês também estejam fortes e estejam bem. Amém? Eu queria compartilhar com vocês de um momento da ceia do Senhor. Eu queria chamar o ministério de louvor, que é o momento de comunhão. E aí eu queria falar um pouquinho sobre o meu pastor. Quem é o meu pastor? Jesus, tá? Ele é o meu pastor. Ele é o bom pastor que diz lá nos evangelhos. O bom pastor dá vida pela ovelha. Mas quem é esse pastor que dá a vida pela ovelha? Jesus. Eu não posso ceder à tentação de querer ser Jesus na vida de vocês, tá? O contexto lá está falando sobre o bom pastor, sobre Jesus. Ele deu a vida por você, tá? Uma vez eu vi um pastor pregando, dizendo que, falando na figura do pastor, que ele seria esse bom pastor do texto. Não, o bom pastor do texto, que eu acabei de falar agora, é Jesus. Eu não vou conseguir dar minha vida por você, não. Eu posso empenhar a minha vida por você, entendeu, Tamires? Mas eu não posso entregar a minha vida pelos seus pecados. Não confunda isso. Algumas igrejas obrigam isso. Você tem que dar a vida pelo... Não, meu irmão, não sou eu esse pastor. Eu tenho que dar o meu ministério em prol de Cristo através da sua vida, para a sua vida. Mas aquele que dá a vida, somente Jesus. Ele falou que ele é o pão da vida, né? E ele ensinou a gente a viver essa vida de comunhão. Eu queria convidar aqui os diáconos da nossa igreja, e nós vamos fazer esse momento agora de comunhão. Queria convidar nossos diáconos e diaconisas para nos abençoar nesse momento tão especial. Vamos ficar de pé, irmãos? Você que está nos assistindo não vai poder participar, mas que você
mas que você reflita um pouquinho sobre a comunhão. O que é a comunhão? Comunhão é estar juntos, é fazer parte da família. E a palavra de Deus nos mostra o caminho de estarmos, de sobrevivermos, né? Estarmos como igreja é através da comunhão. Nós vamos adorar o Senhor, enquanto isso nós vamos distribuindo os elementos. Vem, fica à vontade. Digno Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e é e há de vir. Com criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Digno é o Cordeiro que foi morto, santo, santo Ele é. Um novo cântico ao que se assenta sobre o trono do céu. Santo, 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 Deus Todo-Poderoso, que era e há de vir. Com criação eu canto louvores ao Rei dos Reis. És tudo para mim e eu te adorarei. Michel, você pode vir aqui à frente? Nós vamos fazer a leitura do texto, 1 Coríntios capítulo 11, a partir do versículo 23. Do 23 ao 28, e depois dessa leitura, Michel vai fazer uma oração, né, em obediência, aqui em concordância ao versículo 28. A gente sempre lê, mas vamos refletir no que a gente está lendo. Porque eu recebi do Senhor que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graças, partiu e disse: tomai e comei, esse é o meu corpo que é partido por vós,
Fazei isso em... Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: esse cálice é o novo testamento no meu sangue, é o novo pacto, a nova aliança. Fazei isso todas as vezes que vocês beberem, em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes desse pão e beberdes desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Portanto, qualquer que comer desse pão e beber desse cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma desse pão e beba desse cálice. Até 28, né? Amém. Vamos orar então, gente? Senhor, muito obrigado por essa oportunidade. Oportunidade, ó Pai, de poder relembrar do Teu sacrifício. Lembrar, ó Pai, da Tua vitória na cruz. Deus, somos pecadores, Senhor. Somos pecadores miseráveis. Por isso nós abrimos o nosso coração para o Senhor. A corrupção está no nosso coração. Como diz o salmista, os nossos pecados estão em nossa mente, estão diante de nós. Deus, lava-nos até daqueles que são ocultos. Faça agora, Pai, uma cirurgia espiritual, de dentro para fora. Deus, tira por raiz, ó Pai, tudo aquilo que não presta do nosso coração, os pecados mais íntimos, as soberbas, as mentiras, os ódios, os rancores. Tira tudo aquilo, ó Pai, que atrapalha a gente de ter comunhão com o Senhor. É uma oportunidade que nós temos, ó Pai, para sairmos daqui restaurados pelo Senhor. Deus, desde aquela época lá atrás, desde lá, depois, antes do Getsêmani, ó Pai, a Tua igreja se reúne, independente de quanto tempo há, ó Pai, de mês em mês, semana em semana, por dia, mas se reúne para relembrar, ó Pai, a grande vitória da cruz, a comunhão dos crentes, dos cristãos, no qual, ó Pai, com o símbolo do pãozinho, um suquinho de uva, apenas para relembrar aquilo que foi a causa, a razão da nossa fé. Pai, em nome de Jesus, perdoa esse pecado aí que a gente está lembrando agora. Perdoa, Deus, perdoa, Senhor. Estamos confessando diante do Senhor. Perdoa, lava-nos, Deus. Transforma a nossa vida, restaura a nossa comunhão com o Senhor e com o próximo. Deus, renova as nossas alianças com o Senhor. Renova nosso pacto contigo. Renova, Deus, renova, Senhor. Restaura em nome de Jesus. Para que possamos, ó Pai, sermos sarados diante do Senhor, para que possamos ser sarados diante do Senhor, para que não haja condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus, para que possamos andar espiritualmente, Deus, com as cabeças erguidas diante do Senhor, diante do nosso próximo. Sabemos, ó Pai, que bênçãos vêm para aqueles, ó Pai, que são aliançados com o Senhor, alicerçados com o Senhor. Nós agradecemos ao Senhor pelo pão, nós agradecemos pelo suco que simboliza o vinho e agradecemos pela essa comunhão como igreja. Obrigado, Deus, obrigado. É a nossa oração em nome de Jesus. A ceia ela é um memorial e há muitos anos a gente vive essa experiência gostosa de estarmos com a igreja. No passado, como ovelha, sentado aí onde vocês estão, participando, e nesse tempo agora como pastor, como servo, né, com vocês também. Não vejo nenhuma diferença em participar desse momento como pastor ou como ovelha, porque nesse momento eu não me coloco na condição de alguém especial, mas de mais um servo a celebrar junto com vocês a ceia do nosso Senhor. E Jesus, ele foi esse exemplo para a gente, homem humilde, que lavou pés, que entrou em locais que muitos não entravam, que sofreu o que muitos não tiveram coragem de sofrer e recebeu com tranquilidade e também com obediência a sua missão e cumpriu o seu papel. O meu desejo como pastor nesse dia em que nós comemoramos o dia do pastor é ser um pastor segundo o coração de Deus. Humildade, santidade, fidelidade até os últimos dias da vida, porque é isso que nós devemos fazer e foi o motivo pelo qual nós fomos chamados. Então, queridos, que essa comunhão de hoje seja a comunhão da unidade.
a comunhão do amor, da mutualidade, a comunhão do dia do pastor, do dia da igreja, porque se não fosse o pastor e se não fosse a igreja, ambos não existiriam, né? Então temos muito a agradecer ao Senhor, a Ele seja dado toda a honra, toda a glória e todo o louvor. Em memória do Senhor Jesus, comamos o primeiro elemento, que é o pão. Glória a Deus. Muito obrigado, Senhor. Muito obrigado, Pai, por esse momento com a Tua igreja. Que o Senhor derrame a Tua graça, o Teu poder. E assim como diz a Adriana no momento da mensagem, que o nosso coração seja cheio de misericórdia. Que o Senhor nos ensine a amar incondicionalmente, a viver um cristianismo real e a praticar ele em todas as áreas da nossa vida. Nós te agradecemos em nome de Jesus. Amém, Senhor. O segundo elemento, ele é o suco de uva, que representa aqui no texto bíblico o vinho, que representava o sangue de Jesus que foi derramado na cruz do Calvário. Esse sangue, ele representa uma chancela. Eu costumo chamar de chancela porque lembra muito aquelas autenticações que eram dadas no passado, geralmente eram cera derretida, né? E eu fiz uma alegoria uma vez, dizendo que o sangue, ela é a nossa marca. A nossa vida precisa estar marcada pelo sangue de Jesus, porque é o sangue de Jesus que nos purifica de todo pecado. É Ele que nos traz essa aliança, evidencia ela na nossa vida, neutraliza o poder do inferno e nos carimba o passaporte para a eternidade com Cristo. Por isso a gente compartilha, porque é o que nós temos de mais valioso. E se nós sabemos que ela é importante, nós compartilhamos com o nosso irmão. A gente não vai para o céu sozinho. A gente vai num grande grupo. Em nome de Jesus. Então compartilhe com o seu irmão aí o seu cálice como uma forma simbólica de comunhão. Amém, meu irmão. Amém, Jaque. Vamos embora. E eu vou pegar com a Dani o meu copinho. É o meu. Amém. Não importa que o seu copinho volte para você. O mais importante... Para não ficar comigo, pega aí, Jorginho. Deixa o Jorginho, meu pai vem também. Vem aí, pai. Pega aí meu copinho. Pronto. Deus abençoe. Amém. Glória a Deus. Amém. Desde pequeno o pastor fazia isso, né? Trocar cálice, né? Então, esse símbolo ele é muito marcante, porque a gente não faz isso com pão, né? Não seria muito higiênico, mas o suco de uva a gente consegue fazer. E a gente não sabe, na verdade, a gente compartilha e a gente troca essas experiências, a gente quebra muitas barreiras, a gente fica mais próximo. A gente perde aqueles mimimis, né, que é meu, nada não é nosso, tudo é de todos. Porque Jesus, ele nos ensina isso, né, a compartilhar. E como filhos na fé, a gente precisa aprender a compartilhar. A gente ensina os nossos filhos, né, biológicos, de compartilhar, e a gente como igreja precisa também aprender a compartilhar. O que Deus nos dá é para a gente, mas é para a gente passar adiante. A salvação não é só minha, ela precisa ser compartilhada. A fé em Cristo Jesus precisa ser compartilhada. Então, irmãos, em memória do Senhor Jesus, vamos participar desse momento tomando o suco de uva, em memória do Senhor. Amém. Glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Senhor, muito obrigado, ó Pai, por esse momento importante, único, por esse momento, ó Pai, tão especial. Nós queremos nos despedir do Senhor nesta manhã com o nosso coração agradecido. Independente do pastor terreno que o Senhor colocou nesse tempo para nossas vidas, o Senhor tem sido o nosso pastor, amado por todos os tempos. Muito obrigado, Senhor, porque o Senhor entregou a sua vida por nós. O Senhor nos juntou e nos fez igreja. O Senhor nos resgatou do pecado e está nos preparando a cada dia para a eternidade. Louvado seja o teu nome. Que todas as honras e glórias sejam dadas a Ti.
E que o amor de Deus, o nosso Pai, e as doces consolações do Espírito Santo esteja sobre cada um aqui, com a tua igreja nesse lugar e com todos que nos assistem agora pelas redes sociais, hoje e para todo sempre. E a igreja do Senhor diz: amém. Uma salva de palmas ao Senhor, glória a Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Amém. Estamos encerrando então o culto dessa manhã. Deus abençoe.